Eu não sei se você já ouviu aquela questão do ovo ou da galinha, né? Mas uma das questões em português que são muito parecidas com isso é de quando a gente deve usar o verbo ser e o verbo estar. E muito provavelmente você deve ter queimado muitos neurônios, e aqui a expressão é queimar neurônios, né? Porque é meio chato às vezes, a gente não sabe quando usar. E para piorar, quando você fala com os brasileiros e pergunta: eu posso dizer isso assim? Eles vão e dizem: pode. E aí, quando você pergunta: mas por quê? Dá a tela azul da morte nas pessoas e elas não conseguem realmente explicar o que é que está acontecendo. Bom, eu também não vou explicar para você exatamente em quais situações específicas você tem que usar o verbo ser ou o verbo estar, porque isso tudo está num artigo que está aqui na descrição desse vídeo, e você pode dar uma olhada lá. Você pode consultar, salvar, guardar, imprimir, copiar, fazer tantas coisas com esse artigo. Então realmente não convém explicar aqui que você usa um para nacionalidade, outro para estado, outro para isso, outro para aquilo. Realmente não. O que eu vou falar aqui com você é a coisa mais suculenta, aquela gostosa, quando a gente fala de diferenças de significado, quando você pode usar os dois. Então, senta aí, pega uma caneta, faz anotação, pausa o vídeo quando for necessário, porque a gente vai falar um pouco sobre como utilizar esses verbos e qual sentido que eles ganham. Em algumas situações, quando você usa o verbo ser ou estar com adjetivos, o sentido muda completamente, mas é bem claro. O verbo ser dá uma característica geral daquela pessoa, e o verbo estar dá uma característica momentânea. Então, eu sou uma pessoa decidida. Quando eu tomo uma decisão, eu faço até o final. Isso é uma característica normal minha, é minha natureza. E aí eu até queria saber para você, me conta aí nos comentários se você é uma pessoa mais decidida ou não tão decidida assim. E quando uma pessoa está decidida, ela tomou uma decisão, ela fez uma determinação e vai seguir até o final com aquilo. Por exemplo, e isso é verdade, eu estou decidido a realmente aprender e falar russo. Eu tenho muitos amigos russos que falam russo e que se comunicam fluentemente, claro, mas eu falo com eles ou em português ou em inglês porque o meu russo é ruim. Então eu preciso aprender, por isso eu estou decidido, eu vou aprender. Um outro adjetivo que casa bem nessa situação é o adjetivo difícil. Eu posso dizer que o João é muito difícil. Nossa, como ele é difícil. Isso significa que é difícil tratar com ele, é difícil falar com ele, porque ele é chato, ou ele é muito irritado, ou alguma coisa que deixa ele difícil. Então, ele é difícil. Mas, se eu tenho filhos e os meus filhos não se comportam hoje, normalmente eles são uns anjinhos. Mas hoje eles não se comportam, eu digo: poxa, mas vocês tão difícil hoje, hein? Eu me lembro dos meus pais dizendo isso quando eu era criança. Eu não era uma criança difícil, mas às vezes eu estava difícil. E outro adjetivo que é muito comum nisso é novo. Então, eu sou novo é a mesma coisa que dizer eu sou jovem. Eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Eu posso dizer este computador que eu tenho é novo. Mas eu posso dizer que o computador que eu tenho está novo, apesar de ser velho. E eu já não estou mais tão novo. Eu sou novo, mas já não estou mais tão novo. Mas tem algumas outras situações em que a palavra muda completamente de sentido. E aí a gente tem alguns adjetivos aqui de exemplo. Eu posso dizer que eu estou vivo. Ou seja, neste momento, eu não estou morto. Pelo menos na hora da gravação desse vídeo. Pode ser que depois eu esteja. Mas, no momento, eu estou vivo. E eu posso também falar que ninguém me engana. Sabe por que ninguém me engana? Às vezes até tentam me enganar, me ligam, aí dizem assim: nossa, você ganhou um prêmio na loteria. Eu digo: aham, ganhei, foi? Tá bom. Isso significa que eu sou vivo. Eu não sou fácil de enganar. Eu sou perspicaz. Ou seja, eu sou vivo. E aí deixa aí nos comentários quem é a pessoa mais viva que você conhece. E aqui lembrando, a pessoa que é viva.
não que está viva. Outro sentido, outra palavra é mal ou ruim. São adjetivos diferentes, mas eu posso dizer que o João está muito ruim, coitado. Ou na nossa pronúncia, o João está muito ruim. Ele sofre com algum problema, provavelmente ele se divorciou e agora ele está muito mal, ele está muito ruim. Mas também ele merece. Ele é uma pessoa ruim. Ele é ruim. Ou seja, ele é malvado, ele tem um caráter ruim. Então, ele é ruim. Mas ele está ruim nesse momento. Fisicamente ele está sofrendo, mentalmente ou psicologicamente ele está sofrendo também. Então, eu podia dar uma lista enorme e falar um pouco mais aqui. Mas eu quero que você lembre que tem essa diferença fundamental. Ser, a gente tem essa característica permanente. Estar é uma coisa no momento. Mas com algumas palavras isso muda muito. E você vai perceber a intenção do falante, a intenção de quem fala, naquele momento. Eu lembro de uma professora universitária que eu tive, que ela dizia que ela não era professora. Ela era pesquisadora, mas naquele momento ela estava professora. Dá para perceber aí qual era a atitude que ela tinha sobre as aulas. Inclusive a gente também brincava, a gente dizia que ela não dava aulas, ela cometia aulas, sendo que normalmente o verbo é para cometer um crime. Bom, eu espero que eu não esteja cometendo nenhuma aula, mas essas são as notas de hoje que eu tenho para você. Deixa aí nos comentários sua pergunta, dê uma olhada também na descrição, que lá tem um link para a lista de verbos que mudam normalmente, ou que mudam muito sentido, para que você possa usar e memorizar e conversar com as pessoas utilizando essas palavras. Se precisar de aulas ou coisas do tipo, lembre-se, dê sempre uma olhada na descrição. Talvez agora eu não esteja aceitando novos alunos, mas sempre aparece uma vaguinha, aí eu coloco gente nova. Tudo bem? A gente se vê na próxima. Tchau!